Toda guerra você pode até planejar como ela começa, mas não sabe como termina. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como falamos em outros vídeos, o Putin se meteu em uma enrascada enorme. Ninguém tem dúvidas que a Rússia deve ganhar da Ucrânia. O poderio militar é simplesmente muito maior. O Ocidente já deixou claro que pode até ajudar com armas e sanções econômicas, mas não vai entrar diretamente nessa guerra. O problema é que essa vitória, que parecia fácil, está custando cada dia mais caro para a Rússia. E pode até unir o território inteiro da Ucrânia com a Rússia, mas o prejuízo final disso para os russos e para a popularidade do Putin pode ser muito caro. É tentador imaginar que Putin é apenas um homem louco tomando decisões irracionais. Eu, muitas vezes, me pego pensando dessa forma de fato. Mas é inegável que Putin construiu uma carreira política sólida na Rússia. Ser ditador não é tão fácil quanto você pode imaginar. Ele não é nenhum novato em política russa e, embora certamente tenha alguma megalomania, se acha responsável por reconstruir a grandeza russa e besteiras desse tipo, ele certamente não é inconsequente. Ele não iria entrar nessa guerra apenas por despeito, por nacionalismo exacerbado, por megalomania de forma irresponsável. Mas claramente alguma coisa deu errado nessa intervenção, porque a Rússia se vê agora numa guerra que ela certamente vai ganhar, mas não vai ser algo rápido, vai custar um bocado de dinheiro, vai deixar ela numa situação econômica terrível, cheia de sanções que estão destruindo a sua economia, a sua imagem perante o mundo. Mas ele sabia que receberia retaliações econômicas, sabia que a Ucrânia acabaria apoiada por países ocidentais, mesmo que não diretamente com tropas em solo, no mínimo via apoio econômico e armamentos. Então, se ele sabia de tudo isso, por que ele iniciou essa guerra? Essa é a pergunta-chave para entender os objetivos dele nesse conflito. Esqueça toda a propaganda sobre expansão da OTAN para o leste, corredor estratégico europeu, acesso ao Mar Negro e outras besteiras. É lógico que tudo isso interessa para Putin, mas não valeria o custo de uma guerra. Putin sabe que não é a OTAN que está se expandindo para o leste. São países do leste europeu que pedem para entrar na OTAN, e por que esses países pedem para entrar na OTAN? Ora, a invasão do Putin na Ucrânia deixa claro o motivo. Eles sabem que a Rússia é dirigida por um ditador megalomaníaco com sonhos de reconstrução de um império. Ninguém está salvo de Putin nas redondezas. A única alternativa para esses países do lado da Rússia é conseguir a proteção de alguém tão grande quanto ou maior que a Rússia. Portanto, não é a OTAN que cresce para o leste, é a própria política expansionista russa que obriga os países a isso. O chamado corredor estratégico europeu, uma região de planície sem elementos que dificultem o deslocamento de tropas, poderia até ser relevante nos séculos XIX e XX, mas com a tecnologia atual é totalmente irrelevante estrategicamente. Agora, o que Putin quer é unir a grande Rússia. Lógico, isso sim é economicamente interessante. Esse é um sonho que ele sempre acalentou, de juntar a Rússia com a Bielorrússia e com a Ucrânia, formando a Grande Rússia. Mas já faz tempo que fazer bons acordos comerciais é mais lucrativo do que ser dono da terra, do que ser dono do país. Não é por outro motivo que tantas forças imperialistas simplesmente se desfizeram de seus impérios no último século. Ser dono da Ucrânia sai mais caro economicamente do que fazer bons acordos da Rússia com a Ucrânia. Por mais que tenha riquezas minerais, que tenha solo fértil, que tenha um monte de coisa positiva. E esse negócio de Grande Rússia, unindo a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, é certamente um sonho dele. Ele quer entrar para a história como o Peter o Grande da sua geração. Para quem não sabe, Peter o Grande foi o Tsar que primeiro expandiu a Rússia, tornando ela uma potência militar ainda no século XVII. Mas com essa pressa toda, do jeito que as coisas estão caminhando, Putin pode acabar como ele sendo o Nicolau II da sua geração. O Tsar que afundou a Rússia na Primeira Grande Guerra, não conseguiu conquistar nada, quebrou a economia russa totalmente e acabou executado por revolucionários. Mas então, o que ele pretendia? A primeira coisa que transparece é que ele claramente esperava uma guerra rápida. Isso faz todo o sentido do mundo, porque uma guerra rápida, uma rendição imediata da Ucrânia, sequer daria tempo do Ocidente ajudar em nada. Poderiam haver algumas sanções, mas depois do fato consumado, a Ucrânia já anexada, para que sanções? A tendência é que ele pudesse dissuadir os outros países do Ocidente
frente dessas sanções rapidamente, sem machucar muito a sua economia. E ainda lançaria o alerta para outros países da esfera de influência russa sobre a adesão na OTAN. Uma coisa que dá uma dica muito clara sobre isso é esse artigo publicado e depois removido no veículo de mídia RIA Novosti. RIA Novosti, que pode ser acessado no endereço ria.ru, é um jornal mantido pelo governo russo. Lógico, as matérias lá são todas sancionadas pelo governo, e no dia 26, portanto 2 dias após o início da invasão da Ucrânia, o jornal lançou um longo artigo falando sobre a vitória russa, a vitória do Putin. Sim, no dia 26 saiu um artigo louvando a brilhante vitória militar de Putin, como ele havia conseguido em apenas 2 dias realizar o sonho da grande Rússia, trazendo a Ucrânia a seus joelhos e negociando com um novo líder ucraniano as condições de sua rendição. Não se sabe se alguém programou o artigo para sair automaticamente ou se alguém estava com o dedo nervoso e acabou publicando adiantado, esperando dar o furo da notícia. O fato é que tal artigo foi publicado e retirado do ar em poucos minutos. Felizmente, a internet não perdoa, existe o Web Archive, e a gente pode ler toda a retórica sobre a espetacular vitória russa sobre a Ucrânia no dia 26 de fevereiro. Exatamente. Sobre Putin ter dobrado a Ucrânia em apenas 2 dias, sobre o sonho da grande Rússia se concretizando, meio patético, né? Mas entrega o que eles esperavam, uma vitória rápida com o governo ucraniano caindo praticamente em seguida à invasão russa. Mas, ainda que o efetivo militar russo seja muito maior que o ucraniano, que se espere uma vitória relativamente rápida da Rússia sobre a Ucrânia, como ele poderia saber que o governo iria renunciar tão cedo, em tão pouco tempo? Ok, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, é um ator, muita gente imaginava mesmo que ele iria cair rápido, mas acabaram se equivocando a isso. Ao contrário, ele ficou, a aprovação dele entre o povo ucraniano está em 90%, a imagem dele no mundo todo transparece como de um grande líder. Muito disso é propaganda. Claro, na guerra é muita propaganda que rola para todos os lados, mas uma propaganda que está sendo bem efetiva. Agora, existe uma outra peça nesse tabuleiro que pode explicar o erro de cálculo do Putin. Viktor Medvedchuk. Viktor é o principal opositor a Zelensky na política ucraniana. É um milionário, dono de várias indústrias petrolíferas de gás, inclusive de um importante gasoduto ligando a Rússia à Europa, que rende uma boa grana para a Ucrânia. Desde a Revolução Ucraniana de 2014, nenhum partido favorável à Rússia tinha sequer conseguido assentos no parlamento. Nas últimas eleições, porém, em 2019, vários magnatas russos, alinhados a magnatas ucranianos liderados por Medvedchuk, resolveram criar um partido favorável à Rússia novamente na Ucrânia, usando toda a força de marketing a favor dele. A Plataforma de Oposição pela Vida é o nome do partido. Mas não se engane pelo nome, não tem nada a ver com a questão do aborto. Com a massiva injeção de dinheiro e o domínio das principais 3 redes de televisão da Ucrânia, o partido não conseguiu ainda assim eleger o presidente, mas ficou em 3º lugar na Câmara, algo formidável, e passou a fazer oposição sistemática contra Zelensky e pró-Rússia. Viktor Medvedchuk virou então o líder da oposição. Porém, como era de se esperar, os métodos russos iam muito além da mera política. Em 2021, ele acabou sendo preso por conspiração para golpe e corrupção. Está em prisão domiciliar em Kiev. Alguns de seus bens foram expropriados pelo governo de Zelensky por acusações de corrupção. Agora, a parte importante dessa coisa, Medvedchuk é mais do que um mero aliado de Putin, é um amigo próximo. Putin é padrinho da filha de Medvedchuk. Mesmo em 2020, durante a pandemia, ambos se encontraram várias vezes. São realmente amigos. Estaria Putin fazendo isso para ajudar um amigo? Uma guerra para ajudar um amigo? Não, lógico que não. O custo continuaria alto demais. Mas lembra, Medvedchuk é um nome influente na política ucraniana. Ele tem muita ligação com o exército ucraniano. Ele tem muita ligação com as pessoas que fazem parte do governo ucraniano. Lógico, eu não tenho informações privilegiadas, não dá para ter certeza de que foi essa a motivação, mas é fácil imaginar. Imagina como isso pode ter sido combinado. Agentes do governo ucraniano colocados por Medvedchuk haviam garantido que, se a Rússia iniciasse a invasão, conseguiriam a adesão de outros militares e que Zelensky iria fugir do país.
Isso seria o plano russo. Mal entra às bordas com a tropa russa, o presidente renuncia ou é renunciado e é substituído por alguém de confiança do Putin, talvez o próprio Medvedchuk. Veja, antes dessa guerra, a popularidade do Zelensky estava lá embaixo, bombardeada por propaganda negativa nas televisões locais, algumas delas de propriedade do próprio Medvedchuk. Ele estava com taxa de aprovação na faixa de 40%. Quem iria lutar por um presidente que só tem isso de aprovação? É lógico que eles imaginavam que o exército não iria obedecer Zelensky, iria depor Zelensky, e depois isso seria uma vitória fácil para a Rússia. A Rússia chegou a fazer esse apelo aos militares ucranianos: entreguem o seu presidente e evitem um banho de sangue. E daí, com um novo presidente empossado, a Rússia poderia recuar suas tropas imediatamente, dizendo que ganhou das forças ocidentais na Ucrânia, e agora faria uma resolução de paz com um novo governo ucraniano. Agora é assunto entre nós, russos e ucranianos, não precisa mais de retaliação ocidental. O governo ucraniano já está negociando com a Rússia, não há mais guerra, não há mais por que punir a Rússia. Problema resolvido. Putin é o novo Peter o Grande da sua geração. O problema é que esse plano deu errado. Alguém achou que contaria com a ajuda de alguém e esse alguém na última hora mudou de ideia. Seja lá quem prometeu trair alguém, não traiu, prometeu e não entregou. O fato é que a popularidade de Zelensky bateu recordes absolutos depois da invasão russa. Ele está em pleno controle das Forças Armadas. A população e as próprias Forças Armadas se uniram a ele e agora Putin está com uma banana na mão. Toda a comunidade europeia e mundial está apoiando a Ucrânia e agora até a população russa está contra Putin e a favor de Zelensky, vendo a invasão como uma agressão injustificada. Nesse meio tempo, a economia da Rússia está desmanchando no ar. O rublo já caiu 40% do seu valor. As tropas russas até estão fazendo avanços, mas sem preparo adequado, afinal ninguém esperava que fosse uma guerra de verdade, Putin está a caminho de se tornar o Nicolau II da sua geração. O lema dessa história é: cuidado com os covardes. Covardes são seres traiçoeiros. Podem até dizer que estão do seu lado, mas você não pode contar com eles porque, lógico, na hora H a covardia vai falar mais alto. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Carlos Vieira, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!